Olha só, vamos então começar falando do Valério, que ele disse que a Saori teve um comportamento absurdo em A Fazenda. De verdade, a gente sempre fala aqui que essa Fazenda surpreende a gente nos lugares mais inesperados. Eu não poderia prever que um dos discursos de fazendeiro mais comoventes da temporada seriam justamente do Valério. O Valério, num contexto brilhante, num timing realmente escrito nas estrelas, ele defendeu o figurinismo, ele defendeu a moda fashion, ele defendeu o seu lado na história, afinal o Valério é um dos maiores stylists, né? Como é que chama? É stylist? É. Ele é um dos caras mais legais da moda no Brasil, um cara fenomenal da nossa cultura. E ele teve a oportunidade de puxar a sardinha pro lado dele por conta daquele imbróglio da Saori. A Saori não queria usar a roupa que a produção tinha dado para ela na sexta-feira. Fez o maior forró-bodó, fez um papelão, todo mundo criticou muito a Saori. Ela tomou um pito da Galisteu, foi ameaçada de expulsão. E aí o Valério usou essa história justamente para votar nela, indicar ela para a roça. Porra, sensacional. Demorou, mas ele conseguiu ter um enredo, né? Cara, que delícia, cara, que delícia. Agora ele é o defensor da moda. O Valério disse que a Saori desrespeitou, ironizou e ridicularizou a roupa enviada e que isso é um absurdo, porque ele, como profissional da moda, sabe do trabalho das costureiras, das bordadeiras, das camareiras e de toda a equipe. Ele falou o seguinte: ela foi agressiva por chamarem a atenção, chutando o microfone na parede. Enquanto ele falava, a Saori fazia as tradicionais caras e bocas. A Galisteu, inclusive, até no momento, acho que ela fez um parênteses que não precisava, que o Valério estava lá descascando a Saori. Daí ela falou assim: ó, pessoal, só para deixar claro que a dica foi para todos. A gente sabe, Galisteu, mas deixa eles se ofenderem lá, pô. É. Na verdade, a Galisteu foi lá se defender, não tinha ninguém atacando ela. Foi muito claro que era direcionado para a Saori, porque era a Saori que estava fazendo errado naquele dia. Concorda comigo, Bárbara Sani? Não precisava do parênteses. Não, mas eu concordo que não precisava, mas eu acho que ela só se defendeu porque ele usou a palavra dica e não bronca. Então, vai que alguém que está assistindo pensa, pô, a Galisteu tá dando dica pra Saori, né? Daí, acho que por isso que ela se defendeu. A interpretação faz parte da prova. Aí o Valério também acusou a Saori de não ajudar, daí voltou. A Rayane foi muito citada ontem, hein? Foi. Só dá Rayane no Portal Léo Dias e na Fazenda. É verdade. E no Selfie-Selves. Na Fábio Oliveira. Na Fábia, em Splash. É impressionante. Aí a Saori rebateu, disse que o fazendeiro é muito despercebido. Eu amei isso também. Não ajuda ninguém. E ela falou: até hoje não sei o que veio fazer aqui. Ele não ajuda ninguém como fazendeiro. Falou que fazendeiro não ajuda, fazendeiro fiscaliza. Papinho de raio. Uma baixaria. E aí a Saori ainda acusou o Valério de entrar no grupo da militância. Ah, daí teve aquele papo ainda que o Valério, semana passada, reclamou, né? Que a Saori falou vira homem, alguma coisa assim. E daí ela contextualizou, falou que vira homem é um negócio que eles falam muito. É uma gíria regional de Minas Gerais, segundo ela. Seja macho. Acho que ela queria falar assim, tipo, assuma o que você faz. Era o que ela queria dizer nessa figura de linguagem que é bastante discutível hoje em dia e bastante criticável, né? Tanto do vira homem, vira macho, vira mulher, honre suas... Enfim, essas porra aí que acho que estão um pouquinho ultrapassadas, né, Bárbara Sari? Sim. Mas eu gostei do voto do Valério, como a gente estava comentando aqui. Amei. Né? Acho que ele aproveitou uma oportunidade. Para alguém que não tinha enredo nenhum, poderia ter deixado essa passar e ele aproveitou. E por mais que a Saori tenha o apoio do público, uma grande torcida, eu vi que pessoas que gostam da Saori também acharam que foi um pouco demais, que ela agiu com excesso naquela situação do figurino. Então ele acabou, né, indo por um motivo que fez mais sentido do que, de repente, ficar tentando ali enrolar só para votar nela. Tinha um gancho. Gostei. Teve um gancho. Um gancho narrativo. Foi escrito nas estrelas, foi incrível. Aí, Bárbara Sani, bom, beleza. Aí tivemos uma outra questão. Tivemos uma outra questão que foi Dudu Camargo versus Toninho. Isso rendeu, né? Isso foi bom, porque isso é o start de um negócio que vai ter desdobramentos impressionantes ao longo da noite. Verdade. Né? O Dudu Camargo acusa Toninho, que rebate. Palavras do Toninho. Veio cagar, cagou na Anhanguera e veio cagar na Barra Funda. Primeiro que na Record, a Record fica na Barra Funda, mas a sede da Fazenda é em Itapecerica, então ele errou o local. Não, mas daí é uma questão de figura de linguagem também, né?
A Record, ela é normalmente representada pela Barra Funda. Eu entendi a do Toninho. Não vou defender aqui o Toninho, mas eu entendi o ponto de vista dele. Toninho votou em Dudu, justificou dizendo que só estava retribuindo a vacilada de quando ele sobrou no Resta 1 e foi puxado de baixo. Por quê? Porque metade da turma votou no Dudu e outra metade votou na... Como é que é o nome dela? Na Tamiris. Perfeito? Foi meio assim, uma turma votou num, outra turma votou no outro. Acho que ficou até 5-4 depois no final. Foi, estava próximo, né? E aí depois a gente fala o que houve. Dudu se defendeu, disse que nunca fez nada contra Toninho, mas que jamais concordaria com o plano em que Rayane se tornasse fazendeira. O Dudu, eu achei um pouco chato ontem do Dudu se defender dizendo que nunca fez nada contra ninguém. Eu achei esse argumento meio goiaba dele. Tipo, nunca fiz nada contra ninguém. O cara mais individualista da Fazenda ficar falando isso. Eu entendo ele falar que não atacou as pessoas diretamente. Mas dentro da estratégia, todo mundo sempre foi gado ali pra ele. É que sabe o que é engraçado, assim, que acaba sendo divertido desse jogo? Porque o Dudu, ele realmente não votou diretamente nessas pessoas. Eu te indico como fazendeiro, eu voto em você. As pessoas estão revoltadas e quase todas ali pelo mesmo motivo, que são combinações de Resta 1. Né? Então, foi com o Toninho, foi com a Duda, foi com a Tamiris, todos ali com o mesmo motivo. Mas acaba que fica fraco quando você olha para o lado e tem uma outra pessoa que você teve um embate ou que votou em você, aí você vai no Dudu porque ele sabia que você ia sobrar num Resta 1. Sendo que não foi ele que ficou na decisão ali entre duas pessoas, como ele se defendeu. Não foi eu que escolhi, Toninho, para você ir. Eu comecei o Resta 1 por outra pessoa. Agora, quem escolheu que você sobrasse foi a Maria, né? Mas é porque o que eu acho que enfraquece o Dudu sempre é a questão dele definitivamente não ser um elemento confiável. Dentro do jogo, ele é a pessoa menos confiável ali. Ele já se virou contra a Saori, ele já se virou contra... O que fosse. Ali, ele pode não ser o decisor, mas ele apoiava. E ele pagava a ficha para falar assim, não, eu acho que deve ser, por exemplo, Duda e Saori, que vão sobrar hoje. Deve ser não sei quem. Então, esse fator pouco confiável do Dudu Camargo acaba, na minha cabeça, pelo menos, justificando o porquê que qualquer um pode se virar contra ele. Sim. Agora, a defesa dele de, não, mas peraí, nunca fiz nada contra você, nunca fiz nada, mas nunca fez a favor também, na minha humilde opinião. Aí o Dudu se defendeu dizendo que nunca fez nada contra, que jamais concordaria com o plano. Dudu disse que o Toninho é um jogador incoerente, Bárbara Sarin. Abrindo aspas para o Dudu, foi acusado pela Rai de assediá-la, não só ele, ela acusou Creu, Chaya e Toninho, de ficarem olhando para ela trocar de roupa. Mesmo depois de uma acusação tão séria, ele não manteve o posicionamento e decidiu virar amiguinho da Rayane. É um bom ponto esse do Dudu. Sim, e aí é sobre isso que eu estava dizendo aqui, né? Ele fica, o Toninho, por exemplo, com muita raiva do Dudu, não só nesse voto, mas em outros momentos. Ele já tinha dito, até quando ele foi para a roça, agora o meu alvo é o Dudu, eu quero a cabeça dele e tal, por causa de uma história de Resta 1. Sendo que a Rayane fez uma acusação que foi muito mais grave e ele deixou passar. Então, fica pequeno perto disso, perto da história que está sendo contada. Mas a Rayane já foi embora, né? Então, mas antes da Rayane ir embora... Aí agora eles romperam. Mas é uma história que está sendo contada, então o Dudu faz bem em pegar. Mas é uma história que está sendo contada, mas que ela só se sustenta em pé e ela só vai ter um efeito de fato porque o Dudu é popular. Não é uma história que eu acho que seja tão definidora assim do ponto de vista da narrativa. Faz sentido? Eu acho que tem mais força porque o Dudu é favorito, mas de qualquer maneira, ainda que ele não fosse, seria um bom argumento. Você dizer, poxa, essa pessoa quer minha cabeça, fala isso e aquilo de mim, mas a Rayane tinha acusado de uma coisa muito séria e ele passou pano. E a Rayane já foi embora. Mas faz parte da história do jogo. E agora, na estratégia, eles estão divididos de uma maneira que alguém precisa tomar um posicionamento contra o outro. E aí vira também uma guerra, de certa maneira, tribal, como acontece em todo reality show. Então, mas se eles podem apontar, sei lá, combinações que o Dudu fez para Resta 1 de semanas anteriores, nas quais as pessoas daquela semana já saíram, ele também pode falar algo do jogo do Dudu de uma semana anterior, de quando a Rayane ainda estava no jogo. Claro que pode, mas eu acho que não anula. Assim, ó, fica quase parecendo que o Dudu queria que o Toninho votasse na Rai. Não. E não era isso que poderia acontecer ontem. Não, é só para mostrar que ele é fraco como jogador.
Ah, mas daí a senhora... Mas daí é um discurso meio torcida do Dudu. Não acho. Fraco como jogador. Fraco como jogador. O Toninho Tornado. É só pra dar uma quebrada nele. Tipo, você tá vindo aqui, eu sou o grandão, não sei o quê. Pô, você nem sustentou seu embate. A Rayane te acusou de uma coisa e você deixou passar. Acho que é nesse sentido. Mas isso não é ser um bom jogador? Porque a partir do momento que você consegue... O Dudu fez isso várias vezes. Se desvencilhar de uma questão pessoal em prol de uma vantagem no jogo. Por exemplo, a Rayane é melhor ser amigo de alguém do que ser inimigo em determinado jogo, em determinada semana, em determinado momento. Então, o Toninho Tornado, você poderia, se o Toninho fosse mais popular que o Dudu, você poderia defender ele dizendo o seguinte: mas veja só a importância da política dentro da Itapecerica da Serra. As pessoas se atacam aqui. Quantas vezes a gente já não viu isso em Brasília, em outros lugares? Se atacaram aqui, mas depois, num conluio em prol de um projeto de poder, conseguem se organizar e tocar o barco e viver de maneira harmoniosa em prol de um bem maior. Nesse caso da Rayane, eu acho que não foi uma boa jogada, porque todo mundo que estava ao lado da Rayane foi eliminado. Então, o que o Toninho ia querer ali em prol de ter um poder junto com a Rayane, sendo que ele ia sair também, porque quem gruda nela sai? Volume de voto. Mas a gente viu que o volume foi só diminuindo. Cadê a régua aqui? Do ponto de vista da estratégia, ele poderia ter feito isso. Dudu disse que estava começando a achar que era verdade a acusação da Rayane para Toninho não enfrentá-la. Toninho se revoltou. Aqui é uma relação grave. Aqui é uma relação grave do Dudu Camargo. E ele ontem, eu achei isso curioso. Ele estava nível primeiro impacto. Acusações, ilações, de programa gravata, policial. né? Ele vai já... Programa policial. Essa aqui é uma acusação grave. A senhora concorda que é uma acusação grave? Qual? Ele estava começando a achar que era verdade a acusação de Rayane. Sim. É grave. Vale tudo? Vale tudo em A Fazenda? Jogar assim, ó, a moral do outro para debaixo do caminhão. Vale tudo? Fazer esse tipo de ilação. É correto, Bárbara Sarin? É uma boa jogada? Não acho. Mas aí a gente entra naquele ponto de que ele tem uma torcida que vai defender e que vai passar pano. Mas a gente aqui tudo. Analisando. Agora, é uma boa discordo. Jogada? É uma jogada bonita? Não. Aplaudível? Não. Toninho se revoltou, disse que Dudu era um Judas manipulador e que tem medo da roça. Os dois começaram a brigar, o Toninho citou o episódio. Daí teve essa outra questão. Vamos relembrar esse grande momento do Toninho chamando o Dudu de Dudu cagado. Meu Deus do céu. Cagado, é o seguinte, você sabe cagado que de sorte de ter uma mulher como essa, de saber jogar e se posicionar muito melhor do que você. Grande Toninho, humorista, ele só sabe fazer humor, mas nem humor ele tá fazendo. O câmera atrás foi péssimo essa semana, foi chamado a atenção lá nos Búfalos, quando estavam erguendo, ele tava deserguendo a câmera do celular, assim, não filmava direito, tá desanimado. Tomara de mandar ele pra casa, que ele tá completamente desanimado. Você é o Dudu cagado, cagou na Anhanguera e veio cagar na Barra Funda. De sorte, meu grande amigo Toninho. Falso, não consegue nem um programa de jornal em São Paulo. Foi parar no Piauí. Porque tu é ruim. Muita gratidão a quem me abriu as portas. Sou grato a quem me deu a oportunidade. A classe de jornalismo te detesta. Pelo contrário. Eu sei o teu passado. Vamos lá, Toninho, voltar pro seu lugar, por favor, Toninho. Dudu cagado. Sempre teve uma... E aí o Toninho faz essa declaração escandalosa, na minha humilde opinião, de falar que, de um tom jocoso, né, de um tom desmerecendo que o Dudu Camargo, ninguém gosta de você, você teve que ir trabalhar no Piauí, como se fosse algum demérito trabalhar no Piauí, pelo amor de Deus. Uma falta de respeito, uma falta de consideração do Toninho, o Tombinho Tornado. Achei que aí ele errou, ficou feio, né? Não que o resto já não tivesse feio ali, já não fosse desrespeitoso, mas até então, né, era uma história só sobre o Dudu, uma coisa que ele tá ali no jogo. Agora, quando ele fala dessa maneira sobre o Piauí, achei que ficou bem baixo, e aí ele perdeu qualquer razão que ele pudesse ter, né? Agora, sobre usar a polêmica do Dudu, eu falei, olha, teve alguém que foi corajoso a ponto de trazer isso para o ao vivo dessa maneira tão escrachada. Porque isso já tinha virado assunto na casa, mas acho que não assim,
tão Não. escrachado assim, num programa ao vivo, numa votação, né? Com essa consistência, né? Assim, já tinham largado um berro, um negócio aqui. O Toninho foi quem bancou. Aí eu entro numa outra questão a respeito do Toninho Tornado, que é o seguinte: era muito agradável e todo mundo poderia gostar do Dudu quando era favorável a ele. Ele nunca trouxe nenhuma questão. Ele ontem na briga de madrugada chegou a falar: nem a Patrícia Bravanel gosta de você. Você é queimado no jornalismo do SBT. Ninguém quer saber de você. Agora que eles estão em lados opostos, o Dudu vira a pior pessoa do mundo. Sendo que antes, quando eles estavam em algum tipo de conluio, de jogo, aí o Dudu, não, vamos falar com o Dudu, vamos trazer o Dudu, vamos conversar com o Dudu, vamos sei lá o quê. Esse tipo de postura, pra mim, fica muito feio pro Toninho Tornado. Porque ele já sabia de tudo isso, guardou, segurou para um momento de embate, e aí vai e vomita tudo dessa forma. Eu acho que é uma falha no comportamento muito grave de Toninho Tornado, por mais que seja divertido no final das contas. Mostra que ele mesmo é falso, então. Porque se ele pensa tudo isso, se ele sabe de tudo isso sobre a história do Dudu, se ele não acha legal, não admira, por que andava com ele? Então ele foi falso em algum momento, né? Acaba indo contra o jogo dele. Exatamente. E uma outra coisa que me chamou a atenção foi a maneira como ele se estressou tão rapidamente, assim. Eu achei que foi uma votação normal, mesmo que o Dudu tenha rebatido, falado de Rayane e tal. Eu não entendi o que causou esse nervoso tão grande no Toninho, porque foi a primeira vez que a gente viu o Toninho assim tão fora de si. Teve aquela treta com o Creu, o Fabiano, que até resultou na expulsão do Creu, mas eu achei que entendeu? Em votação mesmo assim, pra mim foi um pouco acima. Eu não esperava. Porra, mas então eu vou pegar de novo aqui o que o Dudu falou sobre o Toninho Tornado ontem. Ele falou assim, ó, foi acusado pela Rai de assediá-la. E aí depois ele fala, estou começando a achar que era verdade a acusação da Rayane. Pro Toninho não enfrentá-la. Eu acho que foi isso que entrou na mente do Toninho. Que fez o Toninho ficar tão... É uma acusação criminal, é uma acusação muito grave. Eles já estavam em lados opostos ontem no debate e isso acabou... Assim, ó, desde a época que o Creu ainda estava no programa, o Toninho vivia falando mal do Dudu pelas costas. Chamando ele de algumas coisas... Falando que ele nunca viu uma mulher na vida, ele não sabe o que é. Tem um lance ali, meio por baixo disso tudo, da relação do Toninho com o Dudu, que eu acho meio bad vibes da parte do Toninho. Um lance, às vezes, talvez um pouco preconceituoso com o Dudu, um lance das coisas que ele sabia, que não sei o que e tal, que eu acho um pouco extra-jogo da parte do Toninho contra o Dudu. Ele usou o Dudu até o momento em que lhe foi favorável, e depois deixou rolar. Tratou ontem o Dudu como se o Dudu fosse um ser inferior a ele. Como se o Dudu sequer merecesse estar lá. Tirou ele para otário, para não falar outra coisa, Bárbara Sacchi. Foi a minha impressão, não sei se a senhora concorda. Eu tive essa leitura também, assim. Para mim ele subiu muito o tom, quis menosprezar, só que acabou que ele jogou contra ele, né? Tudo que ele falou mostrou que ele, então, foi falso, que ele foi contraditório, foi desrespeitoso com o Piauí. Então, ele se prejudicou muito nessa.